Olá, meus irmãos, cumprimento a todos com a paz do Senhor. Aqui quem fala é a Sheila. E no áudio de hoje eu quero falar um pouquinho esse tema que é o seu amor me constrange. Quero te desafiar, você que chegou aqui hoje para ouvir esse áudio, a ficar até o final, que eu prometo que eu vou te ensinar a constranger o seu cônjuge da maneira certa à luz da Bíblia. Por isso que eu quero fazer um desafio, porque é um tema tão polêmico, um tema tão difícil, que se a gente não compreender realmente a luz da palavra do Senhor, a gente acaba indo por caminhos que desagradam a Deus, né? Então, não vou trazer aqui a minha opinião particular. Para quem não sabe, eu sou psicoterapeuta, sou graduada em psicoterapia, eu tenho uma pós-graduação, também sou é, tenho um curso de formação em coach de relacionamentos e tenho também uma especialização em conciliação conjugal. Então, com base, né, nos conhecimentos da palavra, com base naquilo que eu me especializei, hoje eu faço mentorias, levo um pouco mais de 300 mulheres que estão seguindo um caminho que eu considero, que vejo pela restauração das suas vidas, né, um caminho segundo a vontade de Deus. Então eu acredito que em algum momento desse vídeo eu vou usar algo para explicar para vocês com base na psique humana ou de coaching, ainda não sei, né? Aqui a gente vai deixar esse vídeo fluir, mas mais que tudo a gente vai na palavra. Então, se você realmente quer aprender como constranger o seu cônjuge, fica até o final. Mas antes eu vou te pedir um favor, dá um like nesse vídeo. E se no final você não gostar, você pode tirar o seu like e dar um dislike. Mas vamos fazer com que mais pessoas sejam alcançadas, nem que seja para me julgar, nem que seja para falar não concordo com você, e tá tudo bem, irmãos, para mim não tem problema, porque o que importa foi a vida que eu vivi com o Senhor, a vida que eu estou vivendo com o Senhor e a vida que eu ainda vou viver. Então, a intenção realmente é ajudar você, que talvez não tenha condições hoje de fazer uma terapia para poder entender um pouco mais, né, segundo a palavra do Senhor, com princípios do Senhor para a sua vida. Então, se você puder deixar um like aqui, eu agradeço de todo o coração. Vamos lá? Então, eu peço nesse momento, né, que o doce e maravilhoso Espírito Santo do Senhor venha a nos envolver completamente o nosso coração, onde não venha entrar em engano, falsos juízos, em nome de Jesus, amém? Então, irmãos, a única passagem, vamos primeiro na Bíblia, depois a gente traz para a realidade humana, né? A única passagem na Bíblia que fala sobre o constrangimento através do amor é a passagem de 2 Coríntios 5,14, que diz assim: pois o amor de Cristo nos constrange, julgando nós isto, julgando nós isto. Um morreu por todos, logo todos morreram. Pois o amor de Cristo nos constrange, julgando nós isto. Um morreu por todos, logo todos morreram. O que significa isso, meus irmãos? Quando a palavra está falando que Cristo ali se entregou, né, verdadeiramente naquela cruz, ele era santo, sem pecado, e a Bíblia deixa muito claro que os nossos pecados caíram sobre ele. E quando o cordeiro ele é sacrificado, ele paga lá no mundo espiritual o preço para que eu, você e os nossos cônjuges, filhos, toda a humanidade possa se arrepender, porque essa é a vontade de Deus, né? Que todos sejamos salvos. Mas isso, né, é marcado em nossa vida através das renúncias. A única maneira de eu me santificar, né? Ou seja, do meu amor poder constranger a qualquer pessoa é através da minha santificação, porque assim é Cristo, santo. E a Bíblia diz que nós devemos ser santo como ele é. Então, quando está falando aqui sobre o amor constrange, né, de Cristo, está dizendo, né, que julgando nós isto. O que é julgando nós isto, né?
que quando a gente vê o sacrifício naquela cruz, a gente vai fazer o julgamento de que nós não somos merecedores. E isso acaba nos constrangendo, que constrangimento seria aquilo que nós sentimos que não somos merecedores. Quando nós olhamos para a cruz e ali nós vemos a realidade do amor que o Senhor teve por nós e ficamos constrangidos. Então ali nós julgamos, né, que nós não somos merecedores, porém ele se deu em nosso favor. Então, se nós devemos ser imitadores de Cristo, logo nós temos que ser santo como ele, e a nossa santidade nós entregarmos em favor de sacrifício do outro. Inclusive, se vocês continuarem lendo a passagem de 2 Coríntios 5, que não vou ler para não ficar maior esse vídeo do que ele já vai ser, vocês vão ver que aqui fala sobre o ministério da reconciliação. E esse ministério da reconciliação é primeiro quando eu me reconcilio com Deus através do quê? Através, por intermédio do sacrifício de Cristo. Ao me entregar, eu sou reconciliada, ou seja, ao fazer as minhas renúncias, eu sou reconciliada com o Senhor, e ali eu recebo o ministério da reconciliação, do qual aí sim eu me torno embaixadora em nome de Cristo para reconciliar as demais pessoas que eu vou interceder ao próprio Deus. Então, falar que o amor constrange hoje no mundo de restauração, a gente sabe que vai muito além em tratar o cônjuge bem. Para quem já ouviu minha história, meus vídeos, sabe que eu vivi um deserto com meu marido vindo todos os dias em casa, então para que meu marido pudesse vir todos os dias em casa, obviamente que eu o tratava muito bem, né? E eu digo isso porque quando se fala sobre o amor constrange, as pessoas estão levando para o outro lado, achando que a gente deve, né? Que nós devemos nos sacrificar em tudo por causa do outro, sendo que a Bíblia não fala sobre isso. E isso não tem nada a ver com o feminismo, isso não tem nada a ver com o meu julgamento próprio, né? Eu vou dar aqui para vocês o que eu ensino através da palavra às minhas mentoradas, né? Vou falar sobre os deveres da esposa, né? Que a Bíblia ensina, quais são os deveres da esposa, que esse sim a gente deve, né, cumpri-los, do qual nos faz separadas, né, nos separa das demais, mas eu quero trazer aqui a luz da palavra para vocês poderem entender um pouco mais. Vou ler agora a resposta acerca do casamento, que está lá em 1 Coríntios 7, que aqui vai falar um pouquinho, né, sobre essa parte de que não vai ter jeito. Não é um vídeo que eu gosto de fazer, porque eu acho que é decisão pessoal de cada um isso, mas quem quer realmente ver o seu cônjuge liberto do adultério, precisa manter uma santificação, e essa santificação está, irmãos, e não está fazendo uma aliança de três, né? Então, não é apenas tratá-lo bem, cuidar dele quando ele vier, né? Eu tenho um caso de uma mentorada que o marido virou morador de rua, e eu falo para ela, recebe ele, coloca ele para tomar um banho, dá uma comida para ele, serve uma cama para ele, né? Isso é o amor que constrange. Será que se você tivesse no lugar desse homem, né, que se entregou às drogas, à prostituição, que é algo realmente assim que está chegando no último estado, né, da vida dele miserável, vamos dizer assim, com todo o respeito ao rapaz, e ao bater a porta, ao invés da esposa dar com a porta na cara, pelo contrário, ela fazê-lo entrar, recebê-lo ali, né, ajudar ele dando um banho, dando uma comida, colocando para descansar, né? Será que isso não seria o que Cristo faria por nós que estivéssemos em um estado de miséria? Agora, será que o Senhor está requerendo de nós algo a mais, além da atenção que a gente faria não só pelo nosso cônjuge, mas por qualquer outra pessoa, por um amigo, por um familiar, né? Ou seja, a gente não faria, não bateríamos a porta na cara das pessoas, mas sim a gente acolheríamos. Então, será que é desse amor que a gente deveria estar falando, e não desse amor que a gente vê as pessoas levando, que é o amor sexual? Ô, Sheila, meu corpo,
minhas regras. Tá certo, irmã, não estou julgando você, não estou dizendo isso, não. Para as minhas mentoradas, eu venho na palavra do Senhor e mostro para ela a realidade, e elas sabem, elas tomam a decisão de se libertarem ou de prosseguirem, né? Mas após ouvir a palavra, elas conseguem se libertar. Mas, Sheila, por que isso, né? Porque esse é o meu marido, por que que eu não posso, né? Você está falando sobre relação íntima, né? Por que que eu não posso ser o meu marido, né? Para as minhas meninas que estão com deserto dentro de casa, o conselho é para elas terem relação íntima, porque aí sim existe o respaldo bíblico que a mulher, ao se santificar, né, ao se converter e se santificar, ela santifica o marido descrente. Mas essa santificação, irmãos, quando a gente vai na palavra do Senhor, fica claro que está falando na relação íntima. Porém, eu já estudei na escola do Luciano Subirá sobre casamento com ele, à luz da palavra do Senhor, e ele explicou, ele difundiu esse tema lá e foi muito bem explicado, do qual ele fala que essa palavra de Coríntios, 1 Coríntios 7, se eu não me engano, deixa claro, e eu vou ler para você, como deixa claro que é durante o ato sexual. Por quê? Porque, para vocês entenderem, irmãos, o ato sexual dentro do casamento, ele é um culto a Deus. Agora, um ato sexual fora do casamento, ele é um culto a Baal. Então, a gente precisa tomar cuidado com isso. Por quê? Se o meu marido está adulterando e está dentro de casa, ao me santificar, eu santifico ele na hora do ato sexual para eu me proteger da transferência de demônios. Por quê? Porque o ato sexual é uma aliança de troca no mundo espiritual. Mas quando termina aquela relação, vocês percebem quem está com o marido dentro de casa, parece que volta a ser a mesma pessoa, né? A mesma pessoa que eu digo opressa. Por quê? Porque aquela mulher não é capaz, ela não pode santificar a ponto de libertar, de tirar os demônios de dentro dele. Durante o ato sexual, como os demônios não suportam santidade, purificação, eles saem, porque ali está se fazendo uma aliança. Porém, quando aquilo termina, eles retornam para aquele, né, que está ali cativo nas mãos do diabo para fazer sua vontade. Então, fora dos padrões de Deus, toda relação íntima sexual é um culto a Baal. E Sheila, de onde você tirou isso? Eu tirei, irmãos, da história de Jezabel, né? Me aprofundei um pouco na história de Jezabel. Não sou de falar muito, porque é, sim, uma história bastante pesada. E eu sei que, dependendo de palavras que eu falo, o YouTube pode eliminar até o meu canal, mas a gente precisa entender isso, né? Então, assim, lá no tempo de Jezabel, por exemplo, os gregos, persas, romanos, os fenícios, né? Toda aquela geração perdida que estava ali, né, no meio de Jezabel, quando eles faziam cultos a Baal e ao outro deus que, se eu não me engano, se chama Será, que são deuses estranhos, né? Eles faziam muito sexo, tinham muitas relações íntimas, né? E essas relações íntimas eram homem com mulheres, né? Ou seja, com qualquer mulher, era homem com homem. E isso tá na história bíblica, tá, irmãos? Isso tá lá na palavra, né? Eram com crianças, eram com animais, né? Que é a zoofilia. E lá em Romanos, vamos aqui em Romanos, antes de eu ler Coríntios, para vocês verem. E lá em Romanos, o Senhor faz um alerta para a gente tomar cuidado com esse espírito de Jezabel, que é muito, muito, muito sério, né? Diz aqui, ó, em Romanos 1, vou falar um pouco mais de Jezabel nesse áudio para vocês entenderem, né? E depois vou voltar na santificação da mulher ao seu marido, tá? Então, aqui, Romanos 1, vou ler o 21 e acho que até o 25, que eu tenho aqui marcado. Diz assim, ó, porquanto, tendo conhecimento de Deus, não o glorificaram como Deus, ou seja, não consideraram a Deus como o nosso Deus, mas lhe deram graça, nem lhe deram graças. Antes, se tornaram nulos em seus próprios raciocínios, ou seja, nós entramos e queremos a nossa vontade.
obscurecendo-lhes os corações insensatos, incultando-se por sábios, ou seja, na nossa própria sabedoria, né? Com o coração insensato a gente usa a nossa própria sabedoria, tornando-se loucos e mudaram a glória de Deus incorruptível em semelhança à imagem de homem corruptível. O que significa isso? Que mudaram a glória de Deus incorruptível, ou seja, um Deus que não se corrompe, em um Deus, a imagem de um Deus que é um homem corruptível, como se Deus permitisse a corrupção, né? Quero trazer para vocês aqui o entendimento dessa palavra que diz assim, ó, a imagem de um homem corruptível, bem como de aves, quadrúpedes e répteis. Do que a Bíblia está falando? Como diz assim, bem como de aves, quadrúpedes e répteis. Está falando dos deuses estranhos, né? Quem são esses deuses? Se você colocar aí no Google, os deuses de Jezabel, por exemplo, você vai ver que eles tinham imagens de aves, cabeça de aves, corpos de quadrúpedes, né? E tinha as serpentes. São imagens de deuses de Jezabel. E aí, quando a gente vai entender, né, desses deuses, desses Baals, desses Será, por exemplo, a gente vai ver que são todos deuses que estão ligados à imoralidade sexual. E Deus, ele abomina a imoralidade sexual. Sheila, o que é a imoralidade sexual? É toda relação sexual fora do casamento. Por quê? Porque o padrão do Senhor, não vou desfundir imoralidade sexual. Podem procurar aí no Google, fazem estudos do que é imoralidade sexual à luz da palavra do Senhor, né? Que é toda relação sexual fora do casamento. Ô, Sheila, mas é meu marido. Irmãos, a gente precisa, antes de mais nada, ser realista. Se hoje esse homem que está fora de casa, vivendo uma vida promíscua, uma outra mulher, até mesmo já foi morar com uma outra mulher, chega aí, por exemplo, para sua mãe, que sabe dessa história, e fala meu marido para você ver. Ela vai falar, minha filha, segue a tua vida. Por quê? Porque aos olhos da sociedade não é mais o teu marido. Então, a primeira realidade que a gente precisa entender, por isso que eu prego tanto sobre aliança e creio na aliança, porque a aliança é algo espiritual que nós fazemos com o Senhor. E o Senhor quer restaurar a aliança, e restaurando a aliança, nós vamos restaurar, edificar e reconstruir nosso casamento. Aí sim, quando estiver restaurado, a gente vai conseguir lutar pelo outro. Por isso que a gente lá, aqui, o nosso grupo se chama Restaura-me. Essa família aqui se chama Família Restaura-me, Senhor. Por quê? Porque só quando eu sou reconciliada com o Senhor, e eu falei para vocês um pouquinho antes sobre isso, para vocês continuarem a leitura, para vocês entenderem, é que eu vou orar pelo homem da minha aliança, pela minha mãe, pelos meus filhos, e nas áreas em que eu fui reconciliada com o Senhor, eu vou interceder e Deus vai reconciliar aquelas pessoas que eu estou intercedendo a Ele. E quando o homem caído é reconciliado com o Senhor, ele vai fazer o quê? A vontade do Senhor. Assim como em Timóteo diz que o homem caído faz a vontade do diabo, o homem que Deus edifica vai fazer a vontade dele. Então a gente precisa entender o fundamento da palavra. Vou continuar lendo Romanos para vocês verem a gravidade do que o Senhor fala de quando a gente serve. Do jeito que estou falando aqui, para não ser pesada no vídeo, diz assim, ó, no 24, diz assim, ó, por isso, Deus entregou tais homens à imundícia pelas concupiscências de seu próprio coração, ou seja, pelos pecados do nosso próprio coração. Então, Deus nos entrega a ele. Por quê? O que acontece com isso? Para desonrarem o seu corpo entre si. Para desonrarem o seu corpo entre si. Pois eles mudaram a verdade de Deus em mentira, adorando e servindo a criatura em lugar do Criador, o qual é bendito eternamente. Amém. Vocês percebem que quando a gente está dando lugar mais à carne do que ao espírito, a palavra do Senhor diz que nós estamos servindo mais a criatura do que ao Criador. O que é criatura, irmãos?
todo ser humano é criatura de Deus, porque para ser filhos de Deus existe um princípio. A Bíblia diz que todos somos criatura, mas para ser filhos existe um princípio. Ô Sheila, mas eu ainda não estou entendendo, porque é meu marido. Olha aqui o que Coríntios 1:6 diz. Diz assim, ó, lá no 16, não, desculpa, no 15. Não sabeis que os vossos corpos são membros de Cristo? E eu, porventura, tomaria os membros de Cristo e os faria membros de meretriz? Como é que se faz membro de meretriz? Aqui diz absolutamente não. Ou não sabeis, olha só como é que se faz membro de meretriz. Ou não sabeis que o homem que se une a uma prostituta forma um só corpo com ela? Porque, como se diz, serão os dois uma só carne. Mas aquele que se une ao Senhor é um espírito com ele. Então, quando a gente está falando, né, mas não é o meu marido, não tem problema, né, eu entendo que eu posso, quando o seu marido, minha irmã, meu irmão, sua esposa, né, ela se deitou com uma pessoa fora do casamento, ela trouxe o que Hebreus diz, ela trouxe desonra para o leito. Ele trouxe uma desonra, deixou aquele leito impuro. Hebreus 13:4 diz assim, ó, o casamento deve ser honrado por todos, honrado por todos. O leito conjugal conservado puro, pois Deus julgará os imorais e os adúlteros. O leito deve ser puro. Mas, Sheila, eu sou a esposa, então eu é quem tenho direito de ter relação íntima com meu cônjuge, não a outra mulher, né? O que que acontece? Uma coisa é o que a gente, por saber da aliança e da vontade de Deus da nossa família, é a gente acreditar que as coisas devem ser como o ideal. No mundo ideal, tudo é muito bonito mesmo, mas no mundo real e espiritual não funciona dessa maneira. Por quê? A relação íntima sexual é uma moeda de troca no mundo espiritual. Então, aqui eu trouxe para vocês que a Bíblia recomenda, diz, né, que o leito tem que ser honrado, o casamento deve ser honrado e o leito deve ser puro. E aqui Coríntios diz que o homem ou a mulher, quando se unem, né, numa relação íntima, a uma pessoa fora do matrimônio, ele faz uma aliança com ela. E quando isso acontece, a única maneira de você santificar o seu cônjuge é dentro de casa, se ele está dentro de casa. Porque se ele está fora, então, lá em 1 Coríntios diz que a mulher está livre da servidão. De qual servidão a Bíblia está falando? Da servidão que eu posso mostrar para vocês na Bíblia do casamento, aonde o corpo da mulher pertence ao seu marido, do seu marido à sua mulher, né? Dentro das obrigações também do lar, de cuidar. Porém, se a gente traz para essa área onde mais se discute sobre o tema do amor constrange, a gente só vai conseguir entender que a maneira da gente purificar o cônjuge é se este é o meu marido. E para ele ser o meu marido, irmãos, precisa ser segundo os princípios: deixará o homem pai e mãe, se unirá à sua mulher e formarão os dois uma só carne. Então precisa estar unido para ele ser o seu marido. Se esse homem deixou o lar, o que que a Bíblia diz? Que a mulher está livre da servidão. Então a gente precisa entender e ser realista. Por quê? Porque se a gente não santificar, a gente não verá a glória de Deus. O cônjuge não vai ser liberto. Eu sei que tem muitos testemunhos que as pessoas falam isso. E é por isso que eu tenho muita gente num segundo deserto, num terceiro deserto. Por quê? Porque o cônjuge não foi santificado ali pelo Senhor e a pessoa acaba não conseguindo se libertar. Por quê? Porque a libertação, ela vem através do arrependimento e confissão e pedido de perdão. Então, quando eu estou reconciliada com Deus, eu vou interceder e o Espírito Santo vai convencer esse homem do juízo, da justiça e do pecado. Aqui, ó, 1 Coríntios 7, diz assim, ó,
7, 12, 14 diz assim, ó, porquanto, quando uma pessoa casada se converte ao Senhor, Jesus passa a ser participante do reino de Deus. E seu cônjuge, continuando incrédulo, não precisa separar-se. Esse aqui é o estudo da minha Bíblia, tá, irmãos? Agora sim vai vir a leitura, que diz assim, ó. Mas aos outros digo eu, não o Senhor, digo eu, Paulo, né? Não o Senhor. Se algum irmão tem mulher descrente e ela consente em habitar com ele, percebe que habitar é viver com ele? Não a deixe. E se alguma mulher tem marido descrente e ele consente em habitar com ela, ou seja, morar com ela, não o deixe, porque o marido descrente é santificado pela mulher, e a mulher descrente é santificada pelo marido. De outra sorte, os vossos filhos seriam imundos, mas agora são santos. Compreende que a única maneira de que essa verdade da palavra me dá essa cobertura espiritual é se o cônjuge descrente, ou seja, que se perdeu, pode ser aquele que se desviou, aquele que nunca conheceu, habita comigo. Então, a gente precisa entender que aqui na palavra de 1 Coríntios, né, 1 Coríntios 6,18, mostra que o pecado da prostituição faz pecar contra o corpo, aquele que eu acabei de ler para vocês, né? Porque o corpo, ele é templo e morada do Espírito Santo. Então, sendo assim, né, a gente precisa entender que a única maneira dessa santificação ser real é se está dentro dos princípios. Dentro dos princípios. Então, a gente precisa prestar atenção a este fato, né? Que, assim, se o cônjuge opresso, né? Que é o incrédulo, segundo aqui a palavra, né? Se ele está, por exemplo, vivendo uma imoralidade sexual, e ele pode ser um desviado como uma pessoa que nunca conheceu a Cristo, mas ele habita debaixo da mesma casa, ali está dizendo claramente que o ato sexual ali é purificado. Por quê? Porque é um culto a Deus, a relação dentro do casamento. O que acontece é que a gente vive uma geração que está vivendo fora dos primórdios, Senhor. Então, por exemplo, as pessoas do mundo namoram para casar. O crente não, irmãos. O crente precisa casar para namorar. Esse é o padrão de Deus. Casa para namorar. Então, né, aquela pessoa que está opressa, através do ato sexual desse casal, né, do crente com o descrente, como faz uma só carne ali no mundo espiritual, faz uma aliança, e esse ato, né, é um culto a Deus, naquele momento os demônios saem. Por quê? Porque eles não suportam a purificação, eles não suportam a santificação. Mas, porém, depois que acaba, você vê que o outro já volta a ficar, né, o preço de novo. Mas, Sheila, como assim? Eu ouço as pessoas falarem que isso vai santificar o meu cônjuge. Nós não temos esse poder. É só o Senhor. É tanto que aonde está? Me ajudem aí a encontrar uma passagem que diz, né? Eu estou com ela na cabeça, mas eu não sei onde está, que o fato de que um, né, está santificado e o outro não, né? Não deixa ele livre da condenação, né? Que é referente à salvação, que diz lá, né, que pode dois, né? É, como é que fala essa passagem, irmãos? Ah, que pode dois estar, né? E um, aqui achei, Lucas 17, diz assim, ó. O Senhor Jesus mesmo, né, testificou isso, dizendo assim, ó, digo-vos que naquela noite estarão dois numa cama, um será tomado e o outro será deixado. A gente precisa entender nessa passagem que o versículo que Jesus tá falando aqui é do cônjuge que vai ser salvo e do outro que provavelmente não será. Por quê? Porque a salvação é individual. Então, eu não tenho como santificar o outro para ser salvo, mas eu tenho como ser reconciliada com Deus e, através da minha intercessão, eu orar para que ele também se reconcilie com Deus.
Irmãos, é muito sério esse tema, é muito mais profundo do que a gente pode trazer num vídeo aqui, por isso que dependendo da irmã, né, que mentora comigo, essa aula que eu dou para ela é, pode levar 4 sessões ou até mais, porque a gente passeia por várias passagens bíblicas e elas sentem o benefício, né, de eu ser obediente ao Senhor, de entender que quando o esposo deixa a casa, ela está livre dessas obrigações. Olha só o que diz 1 Coríntios 7, diz assim, ó, quanto ao que me escrevestes, é bom que o homem não toque em mulher, mas por causa da impureza, cada um tenha a sua própria esposa, e cada uma o seu próprio marido. O marido conceda à esposa o que lhe é devido, ou seja, aqui está falando de direitos, né? Que é devido. E também, semelhantemente, a esposa ao seu marido. A mulher não tem poder sobre o seu próprio corpo, e sim o marido. E também, semelhantemente, o marido não tem poder sobre o seu próprio corpo, e sim a mulher. Não vos priveis um do outro, salvo que por mútuo consentimento, por algum tempo, para vos dedicardes à oração e novamente vos ajuntardes, para que Satanás não vos tente por causa da incontinência. Irmãos, aqui está claro que o apóstolo Paulo está falando de um casal, do leito conjugal de um casal que está habitando debaixo do mesmo teto. Não tenta adaptar as coisas àquilo que vocês querem. Anda na luz da palavra, eu tenho certeza que Deus vai alcançar o teu cônjuge. Ele vai olhar para você, mulher, como uma mulher imaculada, sabe? Uma mulher que não tem mácula, uma mulher que o seu comportamento não tem nenhuma desaprovação. Porque, irmãos, falando agora, trazendo agora na área de coach, né? Vocês podem perguntar para qualquer homem, não precisa ser coach não, mas se vocês olharem em qualquer vídeo de coach, eles vão falar lá que não deve dar esses privilégios para o seu marido, mesmo que seja o seu marido. Eles são homens, né? Os canais que são sérios realmente, né? Eles falam, né? Tem um canal que eu gosto muito, que é do pastor Diego. Ele fala lá claramente, além de pastor, ele é homem, ele ama a vida de todos, né? Ele fala, não dê a ele o benefício. Por quê? Porque ele é homem, ele sabe do que ele está falando. Imagina só, né? O seu marido estava com você e tinha uma amante. Que valor aos olhos dele ela tinha, né? Ela era uma mulher que ele visitava de vez em quando ele queria algo novo, preso pela aliança ímpia. Aí ele sai de casa e ela passa a ser a titular, né? Antes ela era filial e agora ela passou a ser a titular. Aí ele vem e tem você como a filial. Qual é a diferença, irmã, entre você e ela? Porque agora você passou a fazer papel da amante do teu marido. Não se coloca nessa posição, sabe? Mostre que você é uma mulher sem mácula. Eu, quando meu marido procurou, eu falei para ele, eu falei, filho, aqui, ó, só se voltar para casa e passar para um homem, senão você me respeita. E a minha postura foi reta, direita. Irmãs, eu tinha ele todos os dias. Eu nunca seduzi. Falo que fui chamada de caprichosa, fui chamada de tudo que vocês podem imaginar pelas meninas dos grupos, né? Quando eu compartilhava isso, ela falava, deixa tudo na mão de Deus. Eu vou falar para vocês, eu deixei, sabe por quê? Eu queria ter um casamento, eu queria ter um cordão de 3 dobras, eu queria ter a fidelidade do Senhor, eu queria ver a mão do Senhor agindo na minha casa, na minha família, eu queria ver um homem liberto. Para mim, não é a todo custo. E isso aqui não tem nada a ver com feminismo, porque se eu fosse feminista, eu estaria aqui dizendo para vocês seu corpo, né, suas regras, estaria te ensinando um relacionamento depravado com o teu marido, estaria te dizendo coisas, né, para praticar aborto, porque a gente sabe, né, que esses relacionamentos assim, eu tive, irmãs, tive mentoradas que engravidaram no mesmo tempo da amante, e o marido cuidou da amante e do filho da amante.
O marido cuidou da amante e do filho da amante, fez enxoval para o filho da amante. Né? A amante que a gente sabe que é a outra mulher que quem tem aliança no mundo espiritual com Deus é a esposa, a pessoa que estava ali lutando. Sabe? A Bíblia diz lá em Gálatas que quem semeia para sua própria carne, da carne colherá corrupção, mas quem semeia do Espírito colherá a vida eterna. Então, assim, aonde, como é que você está plantando? Né? O que você está semeando no mundo espiritual? A gente precisa aprender que é um tempo de separação para a gente viver com Deus. Essa é a vontade de Deus, né? Que a gente vive, né? Um tempo de santificação com Ele. Abri aqui Gálatas 6, o versículo anterior diz assim, ó, não erreis. Deus não se deixe escarnecer. Tudo que o homem semear, isso também se fará. Irmãos, esse espírito jezabélico nessa área da carne é pesadíssimo. Vocês não têm noção. O que a Bíblia, né, mostra, né, que é um espírito totalmente motivado pelo seu próprio ego, por orgulho, né? Ele quer só as questões egoístas dele mesmo, só pensa nele. Não estou falando do seu cônjuge, estou falando do espírito que está ali dominando a mente dele. Então, você vai ver que eles são muito astutos, né, na hora de conseguir aquilo que eles querem, né? Eles procuram muito manter o controle da situação através da manipulação, né? Tem, você vê que, de repente, eles já mudam o humor, né? Já ficam mais autoritários. Por quê? Porque eles não suportam a santidade. Então, você vê que muitos deles ficam, né, de acordo com quando você vai negar, assim, eles ficam até possessos. Eu lembro de uma mentorada, minto, desculpa, irmãos, não foi mentorada, não, foi uma moça que nós acompanhamos lá no grupo, que ela mandou áudios explicando que o marido dela realmente incorporou e que o diabo usou a boca dele para falar que ele estava usando ela, né? Ela pelo até onde eu me lembro, ela tinha desistido depois desse episódio, mas, né, ou seja, você vê que é uma pessoa que está totalmente, né, é um espírito muito astuto, né, ele é esperto, ele é sedutor, ele gosta de satisfazer a própria carne, o próprio ego, né, para ter o poder, ele chega a ser carismático, sabe? Eu li num livro, deixa eu ver se eu lembro desse livro aqui, que eu ia descer ele para poder tirar algumas passagens dele para trazer para vocês, mas eu falei que pensei que ia ficar muito grande, né? Tem um livro que se chama O Ato Conjugal, Orientação Sexual Equilibrada, Claras e Sem Rodeios, é um manual completo para cristão. A editora é Betânia e a autora é Tim Lawawe, eu vou deixar aqui no comentário, irmão, porque eu sou terrível para falar esses nomes aqui, né? E lá ele expande muito bem essa questão da área sexual, né, do casal. Então, a gente precisa entender, né, que o amor que vai constranger o outro não é esse amor, né? A gente precisa agradar a Deus, como a palavra que eu li para vocês ali falou, né? Que a gente acaba adorando muito mais a criatura do que ao Criador, né? Em que sentido a Bíblia fala isso, né? Que a gente deixa de fazer a vontade de Deus para fazer a vontade do cônjuge, né? Para terminar, em Tito 2, diz assim, ó, 3. Quanto às mulheres idosas, semelhantemente, que sejam sérias em seu proceder, não caluniadoras, não escravizadas a muito vinho, sejam mestres do bem, a fim de instruírem as jovens recém-casadas a amarem o seu marido e seus filhos, serem sensatas, honestas, boas donas de casa, bondosas, sujeitas ao marido, para que a palavra de Deus não seja difamada. Então, eu preciso entender que a Bíblia também fala, dá como mandamento que eu devo amar ao meu próximo, mas primeiro eu tenho que me amar. Aí diz assim, como a mim mesma. E isso, irmãos, não é coração duro, isso não é feminismo, isso não é soberba,
Isso não é ódio, é pelo contrário. Se eu não me amar, eu estou quebrando os princípios espirituais do Senhor. Se eu não me respeitar, o meu corpo, o meu espírito, a minha alma, eu estou quebrando o princípio espiritual do Senhor. A ordem é amar a Deus sobre todas as coisas, amar ao teu próximo como a ti mesmo. Então, vem primeiro a mim e depois ao meu próximo, né? E ao meu próximo inclui a minha família, o meu cônjuge, os meus filhos. Então, eu preciso primeiro, sim, cuidar de mim. Por isso que o canal se chama Restaura-me. Quem quer participar, eu vou abrir um grupo agora. Vou deixar aqui no link, na descrição. Tomei essa decisão agora, somente para poder te instruir. Sabe por quê? Eu tenho, em média, 400 a 500 mulheres nos grupos. A maior parte delas foram minhas mentoradas, sim. Não estou chamando você para ganhar dinheiro, porque Deus me dá condição. E glória a Deus por isso. Estou te chamando para eu poder te orientar gratuitamente dentro de um grupo, aonde eu vou amar a sua vida, te ensinando à luz da palavra como você descansar. Porque se eu tenho hoje acompanhado esse número de mulheres, a maior parte delas, e não me deixa mentir, se encontra hoje muito mais tranquila, esperando na vontade do Senhor. Não é chorando, vivendo para a restauração 24 horas, orando 24 horas, porque Deus não nos tem chamado à escravidão, mas sim para que sejamos livres. E só quando você descansar, você vai entender que não é o Espírito Santo de Deus te chamando 24 horas, que o orar sem cessar não é 24 horas de oração. Você vai ter vida, mulheres que estão estudando, trabalhando, realmente tendo vida, cuidando dos seus filhos, cuidando daqueles que ficaram, vendo a oração sendo respondida em todas as áreas. Obviamente que o casamento, Deus está trabalhando no cônjuge, e muitas têm visto resposta no casamento. A gente tem mulheres com casamentos restaurados, eu tenho muitas mentoradas com casamento restaurado, é que aqui, irmãos, a gente não está realmente, não cobrei nenhuma para subir testemunho, não cobrei mesmo, porque o dia que fizerem isso, elas vão ensinar a vocês o caminho de que realmente o que é o amor constrange, aquele amor que você vai sim amar e respeitar o seu marido, mas com limite, porque você é filha amada de um rei, você é uma princesa, e você vai ver Deus transformando a sua vida, a sua casa e a sua família. Nada aqui que eu te falei, irmãos, é da carne, porque tudo isso tem embasamento bíblico, e como mentora na área conjugal, eu posso dizer para vocês, irmãos, a consequência desse ato na vida emocional não é brincadeira. Eu vejo as consequências, e as consequências normalmente são graves, são muitos transtornos emocionais que isso gera. São doenças sexualmente transmissíveis, são a perda da confiança das pessoas. Tanto você deixa de confiar, mais ainda no teu marido, como ele também não vai confiar em você, porque se ele que está fora, você está cedendo para ele, ele vai pensar, ela cede para qualquer um também que vier pela carência, pela emoção. Assim você também, quando ele voltar, você também não vai descansar, você vai sempre estar achando que ele está fazendo fora, porque afinal fez com você também, né? A destruição, né, da sua casa, da sua família. Por quê? Porque a gente está vendo os filhos, né, gerando esperança quando vê aquele pai em casa, aquela mãe em casa se aproximando, então também está prejudicando, né, a mente dessa criança, né? A gente vê gravidez indesejadas, como o caso, eu tive duas mentoradas, duas, que engravidou ao mesmo tempo da amante, o marido cuidou, foi da amante, do filho da amante, né? Um sentimento de culpa, de abandono, que as mulheres ficam. Muitas não vão admitir, mas eu sou terapeuta, irmãos. Eu ouço a intimidade mais profunda dessas mulheres. E todas elas me dizem, Sheila, eu me sentia muito culpada, eu me sentia suja, eu me arrependia logo em seguida, principalmente porque a maior parte o marido levanta e vai embora, e mesmo se não levanta naquela hora e vai embora, vai no dia seguinte e não aparece mais, o sentimento é o mesmo. Por quê, irmãos? Porque ali entristece o Espírito Santo de Deus, né?
Consequência, perda da comunhão com o Senhor. Demora um tempo para poder conseguir voltar a orar. Demora um tempo para poder conseguir voltar a jejuar, ou seja, perde o posicionamento espiritual. Por quê? Porque perdeu a comunhão com Deus. Então, se você perdeu a comunhão com Deus, só por aí já não faz muito sentido, não é? Eu sei que muita gente não vai gostar desse áudio, eu sei que muita gente não vai concordar e tá tudo certo, irmão, não tem problema não. Vocês podem seguir a vida de vocês como vocês acreditam que convém a vocês, né? Não tem, para mim, Sheila, não muda nada, mas eu tenho certeza, certeza absoluta que esse áudio vai edificar também muitas pessoas, vai ajudar muitas pessoas, sabe por quê? Deus, ele não erra o endereço. Então, para aquelas pessoas que esse áudio foi direcionado, ele chegará e fará o que tem que fazer, porque a palavra de Deus diz que ela não voltará vazia. Então, eu tenho certeza, eu vou deixar o link de um grupo que eu vou criar agora, para quem quer ser aconselhada, para quem quer seguir um caminho realmente à luz da palavra do Senhor, para quem quer ouvir um bom conselho, para quem quer realmente, até as meninas dos outros grupos do Restaura-me, que quer participar desse novo grupo, porque eu sei que vocês gostam muito de saber o que acontece em um e no outro grupo, vocês também estão convidadas a participar, porque eu tenho certeza que vocês vão ser bênção na vida dessas mulheres para poder passar a experiência de vocês, do que vocês viveram no amor constrange e o que vocês estão vivendo no real constrangimento do Senhor, que é um amor aonde você hoje coloca o Senhor em primeiro lugar e não o homem. Que Deus abençoe muito a vida de vocês, os filhos, o casamento, alcance o seu cônjuge aonde ele estiver, com poder e autoridade do nome de Jesus, levando a ele o convencimento do nome de Jesus através do sangue que foi derramado naquela cruz para a libertação da vida dele, para tirar ele desse cativeiro. Vou fazer um vídeo para vocês só explicando mais profundo sobre Jezabel. Que Deus abençoe muito. E muito obrigada. Deus os abençoe. Dá um like aqui se fez sentido para vocês. Se não fez, pode dar dislike. Tá bom? Que Deus abençoe. Obrigada.